Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal eu falo muito sobre medicina na Argentina, sobre leituras, sobre os meus estudos e de vez em quando um pouco de tudo. Venho, de certa forma, falando muito sobre medicina na Argentina porque eu recebo um feedback aí de vocês que o meu parâmetro sempre é os comentários. Os comentários acabam sendo a forma que eu uso para saber sobre o que vocês querem ver aqui no canal. Eu percebo que existe uma resposta muito bacana de vocês sobre este assunto. Percebo que o interesse meio que geral dos inscritos aqui do canal é neste tema. Então eu trago sempre, pelo menos uma vez por semana, quero trazer algo sobre este assunto. Uma das dúvidas que eu percebo aí nos comentários é sempre: será que eu escolho uma faculdade pública ou uma faculdade privada? E normalmente os nomes das faculdades que ficam circulando aí entre uma ou outra é a UBA ou a Barceló. Então nesse vídeo eu separei alguns pontos que diferenciam uma da outra. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o que é bom para Pedro pode não ser bom para João. E não é só um fato isolado que vai acabar determinando o que vai ser bom de fato para você. A primeira diferença ela é um tanto óbvia. Quem sabe você começou a pesquisar agora sobre medicina na Argentina e não sabe, então eu já vou te explicar. A Universidade de Buenos Aires é uma universidade pública e a Barceló é uma universidade privada. A Universidade de Buenos Aires ela foi fundada em 1821 e ela acaba sendo uma das faculdades de maior prestígio, tanto na Argentina como também na América Latina. Todo mundo aí já está careca de saber, ela acaba sendo consagrada por uma questão de vários prêmios que ela possui. Ela depende, sim, financeiramente do governo argentino, porém desde 1994, quando foi sancionada a Lei 24.521, ela ganhou aí a sua autonomia. Ela tornou-se, a partir daí, uma universidade autônoma, livre e laica. Antes da chegada dessa lei, houveram muitas reformas universitárias dentro da faculdade, muitas reivindicações. A universidade clamava muito por isso. Ela queria ser autônoma. Isso significa que desde 1994 ela pode criar suas normas, seus estatutos, a sua própria lei. Isso não é só a UBA, mas todas as universidades, a partir dessa lei, ganharam essa autonomia. Então é por isso que não é um padrão o processo de ingresso. Cada faculdade vai ter o seu método. Do outro lado, nós temos então a Barceló, que ela é uma universidade particular argentina, uma das mais escolhidas entre os brasileiros. Ela foi fundada em 1991 pelo Dr. Héctor Alejandro Barceló, na cidade de Buenos Aires. É uma faculdade que, independente dos momentos financeiros aí que a Argentina vive, é uma faculdade que, mesmo assim, ela vem crescendo nos últimos anos. Em 2018, a Barceló fez um investimento de 20 milhões de dólares, adquiriu um edifício, formulou esse edifício e ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu estive ali presente nessa transição, quando nós saímos de um prédio para ir para o outro, e realmente ele é perfeito. Mesmo no contexto em que a Argentina vive, a Barceló, ela não mede esforços para melhorar a sua estrutura, para crescer de alguma forma. Então, é uma faculdade, e isso não digo apenas a Barceló, mas as universidades privadas argentinas, você vai ver que elas investem sim na sua estrutura para oferecer para os alunos uma melhor experiência nos estudos. A Barceló possui hoje um convênio com mais de 100 hospitais e clínicas. Então, existe uma infinidade ali de hospitais que você pode ter suas aulas práticas, além de convênios em muitos países espalhados pelo mundo. Essa autonomia aí que as faculdades adquiriram dentro da Argentina permite que elas elaborem um planejamento próprio, consistente de crescimento, e não só a Barceló, mas como todas as instituições privadas. Cada faculdade privada vão ter aí os seus prós e os seus contras, e vale sim uma boa pesquisa para dar uma olhada aí o que o mercado oferece, o que você pode escolher, o que cabe no seu bolso, o que te agrada mais, existe um monte de opção. Passado esse ponto, então, em dizer que uma é pública e a outra é privada, nós temos também que colocar aqui na mesa o método de ingresso que difere de uma para outra. Na UBA, a forma de ingresso, você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes, vai ser pelo CBC ou pelo UBA 21. CBC você vai ter ali as aulas presenciais, UBA 21 você vai ter aulas online e a prova será presencial. O aluno tem, então, 6 matérias dentro da UBA nesse começo, que ele precisa aprovar, para só então ele ingressar de fato aí na faculdade de medicina. No caso de medicina, as matérias vão ser o quê? Biofísica, matemática, química, biologia, introdução ao pensamento científico e sociedade e Estado. Você pode dividir nos 2 quadrimestres, 3 matérias no primeiro quadrimestre e 3 matérias no segundo quadrimestre. Você pode também escolher em fazer uma matéria no presencial e 2 no online, muitas pessoas fazem isso.
Mas eu não vou me ater muito a isso, porque existe um monte de vídeo na internet, aqui no YouTube, falando sobre esse processo de ingresso, pessoas contando suas próprias experiências. O que é uma coisa bem interessante, que acaba diferenciando também, é que essas matérias, se você não aprovar elas durante esse ano, você não perde aquilo que você já aprovou. Vamos supor que dessas 6 matérias, você aprovou apenas 3. E sobraram 3 matérias. No próximo ano, você vai precisar aprovar somente essas 3 matérias. Aquilo que você aprovou, mantém aprovado por até 3 anos. Claro que você fica ali meio que preso, você não consegue entrar na faculdade de medicina de fato, fazer anatomia, histologia, nada disso, enquanto você não terminar essas 6 matérias introdutórias. Já o pré-grado da Barceló, que seria esse ingresso, ele já é considerado o primeiro ano da faculdade. Eu vou deixar aqui o link na descrição, contando como foi o meu pré-grado na Barceló, e acredito que vai explicar mais ou menos em mais detalhes como que ele funciona. Nesse primeiro ano da Barceló, você vai ter 2 grupos de matérias. Então essas matérias elas não são individuais como na UBA, mas são grupos de matérias. O primeiro grupo vai ser bases biológicas e antropológicas, algo assim. E aí aqui dentro você vai ter biologia, química, anatomia básica, antropologia. E o outro grupo de matérias vai ser introdução ao estudo de medicina, em que vai ter atenção primária da saúde, epistemologia, metodologia de estudo. Que algo que eu já vi acontecer é que se você tiver aprovado o grupo de matérias de bases biológicas e tiver reprovado essa outra aqui de introdução, você pode depois recursar somente essa. Se você não aprova bases biológicas, você vai precisar fazer tudo de novo. A diferença entre as duas é exatamente aqui, esse ponto. Que na Barceló, você não consegue aprovar química e não aprovar biologia. Você aprova tudo ou reprova tudo. E você vai tentando em cada ingresso até você passar. Na UBA, então, você tem as matérias individuais e você ainda tem um tempo ali que você pode ir tentando e que você não perde aquilo que foi aprovado. Às vezes, falando do grupo de matérias, pode soar que na Barceló, meu Deus, o ingresso é horrível, é impossível de passar, nada disso. Ele é muito mais simples, mesmo assim, do que CBC e UBA 21. Essa é a verdade. Não tem como comparar essa questão de ingresso da Barceló como da UBA. Na minha opinião, que já fiz os dois, realmente da UBA ele é bem mais difícil. A terceira diferença é o bendito espanhol. Então nós temos na UBA uma exigência de um certificado de proficiência do idioma, que você precisa tirar esse certificado, seja por CIEL, por CELU, por SEI. Já na Barceló você não precisa. Esse certificado dentro da UBA precisa ser um nível intermediário, B2, então tem essa exigência também. Então existem ali requisitos dentro do idioma que você vai precisar cumprir. A Barceló ela não exige esse certificado de espanhol, mas ela exige que você faça um curso de espanhol obrigatório. Na minha época era um curso tanto online e também tinha um curso presencial de espanhol. Acredito que continua funcionando da mesma maneira. Não pense que esse curso vai te dar uma fluência, você vai se tornar a pessoa mais fluente do mundo. É um curso bem básico e eu confesso que se dependesse desse espanhol que eu tive na Barceló, eu não me sentiria pronta. Então é interessante que se você não fala nada de espanhol, que você contrate um curso e que mesmo que não tenha essa exigência do certificado de espanhol, que você se dedique ao idioma, que você faça cursos, que você se prepare, porque isso vai acabar impactando, de certa forma, no seu desenvolvimento dentro da faculdade, melhorando os seus resultados. A quarta diferença entre a UBA e a Barceló é que na UBA, a maioria das provas orais que você vai realizar, em um primeiro momento você vai acabar fazendo com o ajudante, não com o seu professor ou com o chefe da cátedra. Diferente da Barceló, que na maioria das vezes você acaba fazendo com o seu mesmo professor que te deu aula, ou algum professor que você já teve um contato direto e indiretamente ali, seja em uma aula teórica ou até mesmo em uma aula prática. Mas quando nós falamos que na UBA essa prova será realizada por um ajudante, não é qualquer pessoa. Existem muitos mitos em cima disso. Não é qualquer aluno que vai tomar uma prova. Esse aluno, além de ter sido um aluno ali de destaque em uma matéria, ter tirado boas notas, ele fez uma prova para entrar numa escola de ajudantes, fez aula nessa escola de ajudantes por 1 ano, foi realmente avaliado de diversas formas, para então ele estar pronto e apto para tomar uma prova oral de qualquer tipo de aluno. Para chegar nesse ponto desse aluno começar a tomar essas provas orais, ele teve um aval ali do chefe da cátedra, teve já alguém acima dele dizendo, não, essa pessoa está apta para isso. Eu tenho um amigo pessoal, muito próximo, que ele é um ajudante de uma cátedra na UBA de anatomia, e ele realmente é uma pessoa muito inteligente. Está entre as pessoas mais inteligentes que eu conheço, então eu sei quem ele é. Sei que pessoas do nível dele estarão sempre muito preparadas para tomar qualquer prova. Não vai ser qualquer aluno. Eu sei que tem muita gente que não consegue ir para uma privada ou não quer ir para uma privada, quer estudar em uma universidade pública. E esse é um ponto que às vezes a pessoa fica... Ai, mas a aula vai ser com o ajudante, a prova vai ser com o ajudante. Não.
Tira isso da sua cabeça, a pessoa que está lá é uma pessoa muito preparada para isso. No meu caso, isso era um caso extremamente pessoal. Eu me sentia mais tranquila, mais calma, quando a pessoa que fazia as perguntas na prova oral era uma pessoa que eu via ali todos os dias, ouvia toda semana, que era alguém que eu já tinha conversado, alguém que já me conhecia, que eu já tinha tirado dúvidas. Isso sim me deixava tranquilo. Mas não é com relação à capacidade ou nada disso. É uma pessoa extremamente competente. A última diferença é que eu acredito que você é muito mais ouvido em uma faculdade privada do que em uma faculdade pública. E é porque eles são super humanos e eles te amam e eles são super bonzinhos? Não, é porque você paga. Simples assim. Talvez uma reclamação, que na opinião deles é sem sentido, é um caso isolado, eles não vão te ouvir da mesma forma. Pode acontecer também. Mas é fato que eles não querem perder alunos para outras faculdades. Então, se às vezes um grupo está se mobilizando ali para deixar a faculdade, está fazendo uma reclamação, eles vão parar e vão te ouvir. Na UBA, isso é feito por um centro de estudantes, em que eles vão lá e eles brigam, eles defendem os alunos, mas por causas específicas. Então, são causas de grupos. Dificilmente vão pegar uma situação de 2, 3 alunos e ficar ali brigando em cima daquilo. Na Barcelona e em outras universidades privadas, eu já vi casos individuais sendo resolvidos. Às vezes o problema era de um aluno só, e eles vão lá, eles te ouvem e eles dão um jeito de resolver a situação. Na pandemia, então nós sabemos que todas as faculdades começaram a aderir ali às provas serem realizadas dentro de uma plataforma. E tiveram casos dentro da UBA mesmo, em que a plataforma simplesmente deu problema, não apareceu que o aluno fez a prova, esses alunos tentaram argumentar de alguma forma que tinham sim realizado as provas, e não foram ouvidos, tiveram que fazer um recuperatório. Dentro da Barcelona eu vi casos de pessoas que passaram diversas vezes por esse tipo de situação e a faculdade deu uma nova oportunidade. E não foi só questão de prova por plataforma em pandemia. Em vários momentos da faculdade eu vi isso acontecer. Inclusive aconteceu comigo. Dentro da pandemia, eu tinha uma prova oral para fazer de otorrino e meu pai estava internado, muito mal no hospital. Eu estava um caco, eu não conseguia fazer aquela prova naquela sexta-feira. E eu conversei pelo WhatsApp com o professor. E ele entendeu a minha situação e me passou para segunda-feira. Ainda me perguntou se segunda-feira estaria bom. Em vários momentos já me ouviram outras pessoas que eu conheço. Isso acaba te ajudando em diversos momentos, porque os imprevistos podem acontecer. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma amiga minha que ela havia me contado uma situação em que ela acabou ficando em dia de uma prova, com o seu filho internado no hospital, não conseguiu fazer essa prova. E ela chegou e falou com a professora, mandou um e-mail para a professora explicando a situação. E aí a professora fez a prova com ela em outro dia. Essa acaba sendo também uma vantagem você ter ali esse contato próximo com o professor. Essa facilitação de comunicação, tanto aluno-faculdade como aluno-professor, acaba ajudando sim em diversos momentos. Para uma faculdade pública isso é muito mais complicado, porque tem muito mais alunos. Não é nem que eles não querem fazer, é que é muita gente. Claro que numa pública, quem sabe você vai dizer assim, não, mas já aconteceu uma situação comigo, eles me ouviram e deu certo e eu consegui. Claro que isso pode acontecer, mas é uma forma rara, você sabe que muitas vezes esses casos são exceções. Nas públicas você acaba acatando o sistema e não o contrário. Teriam muitos outros pontos, eu poderia aí continuar falando desses pontos, trazendo outras coisas que eu sinto de diferença da pública para a privada. Quem sabe eu trago uma continuação mais pra frente disso. Eu já disse, não é sobre faculdade ser melhor ou ser pior. É uma discussão completamente infantil que uma pessoa pode fazer. São coisas que eu confesso para vocês que eu nem perco tempo. Eu não fico perdendo tempo tentando provar para ninguém que a faculdade que eu estou ela é boa. E não fico tentando provar para ninguém que estudar medicina na Argentina é muito bom. Eu não fico perdendo tempo com isso, porque a própria Bíblia nos aconselha com relação a isso, dizendo que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Então eu espero os meus frutos, a minha vida, o meu futuro, falar por mim mesma, do que ficar muitas vezes batendo na tecla, brigando na internet. Eu acho isso extremamente desnecessário. E vocês sabem, eu respondo todos os comentários aqui no canal, mas os comentários que vêm muitas vezes com esse teor, que vem o passivo-agressivo, eu não respondo. Eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Realmente não dá tempo de responder comentário de pessoa que não quer debater, apenas quer ofender. Muitas coisas aqui pode ser melhor para A, outras podem ser melhor para B, e é você que precisa analisar, e não tem como uma pessoa decidir por você qual faculdade se encaixa na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar um like, deixar um comentário, conversar comigo aí o que você pensa sobre tudo isso, mandar pro seu amigo que está pensando em estudar medicina na Argentina, não esqueça de olhar a descrição, tem links ali que vão ser muito importantes para você, e nos vemos no próximo vídeo.